Eu vou começar a fala então, numa perspectiva do bem-estar. A gente vai ramificar ali para o bem-estar social e depois para o bem-estar individual, né? E só para antecipar um pouquinho a ideia, né? A minha fala vai ser muito num sentido interdisciplinar. A minha formação enquanto graduação é de economia e de educação física, e o meu mestrado é na geografia, em urbanização, em formação em planejamento urbano. Então, dentro disso, né, e se possível futuramente com algumas ações, quem sabe envolvendo agroecologia, envolvendo educação. Então, há alguns anos eu trabalho com educação e trabalho em instituições de educação. E a partir dali eu consigo desenvolver alguns projetos, né? Daqui a pouco eu retorno para isso, né? Então, a minha fala é nesse sentido interdisciplinar. Então, eu vou partir do bem-estar social primeiro, né? Que é um conceito que ele é um conceito, não deixa de ser neoclássico, não deixa de ser um conceito burguês, não deixa de ser um conceito pró-desenvolvimento do capitalismo, mas ele traz uma outra abordagem, que é a história do desenvolvimento sustentável, como, como pilar para isso, né? Então a gente tem essa percepção. Os países mais desenvolvidos, que são as referências nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, se é sustentável ou não, a gente vai conversar a respeito sobre isso. Então eles trazem uma abordagem que é para tentativa de resolver alguns problemas internos, principalmente em umas perspectivas sociais. Então a gente tem essa abordagem. Eu vou tentar mostrar aqui um material aqui no PowerPoint para a gente partir então para uma primeira disciplina que é importante para a gente entender, que é a história econômica geral. Então entender que já passaram um pouco e esse processo. E o que isso tem a ver com as relações de trabalho? O que isso tem a ver com o corpo? O que isso tem a ver com a nossa saúde, né? Então eu vou tentar passar aqui, vocês me confirmam se vai dar certo. Conseguem visualizar? Sim, estamos vendo, Rafael. Então Sim. tá bom. Aqui é uma configuração bem simples, eu estou melhorando isso, que é a história econômica geral. Da onde que eu peguei essa fundamentação? Eu peguei da dualidade básica da economia brasileira, do Inácio Rangel, né, onde ele fala que existe uma economia global capitalista que se origina na Europa, né, e se espalha pelo mundo e domina como modo de produção, e depois o Brasil, né, a economia brasileira, ela entrando ali a partir de 1500. E por que essa dualidade básica? Enquanto a economia global está num nível de estágio de desenvolvimento, ou seja, enquanto eles estão se industrializando, o Brasil começa o seu estágio de acumulação primitiva do capital, que é do setor primário. Então, se a gente lembrar as aulas de geografia sobre setor primário, secundário e terciário, é os níveis de desenvolvimento do capitalismo. O setor primário, como um desenvolvimento pré-capitalista, pautado principalmente na exploração do trabalho a partir da escravidão e da servidão. Então a gente tem essa concepção colocada, né, de escravidão e servidão como forma de transformar essas relações de produção. Então é o que o Marx chama de acumulação primitiva do capital, né? Criou-se condições para que determinado grupo social e econômico dominasse e conseguisse criar o Estado republicano, que é quando o capitalismo se consolida, né? Então a gente tem, antes de 1750, aquela formação pré-capitalista de acumulação primitiva de uma determinada classe social, pautado nas relações de exploração do trabalho e dos recursos naturais. Começa ali no centro europeu, vai se espalhando para o mundo e vai indo para o mundo em suas diferentes formas. A economia brasileira, ela começa a participar dessa economia global em 1500. Antes disso, a gente tinha outros modos. A gente tinha um comunismo primitivo, se a gente pode dizer isso, dos índios, tupi-guaranis. A gente tinha os astecas com um império. A gente tinha modos de vida distintos antes do capitalismo. E o capitalismo ele consegue se expandir. Primeiro, por uma força física, né, de imposição militar, e depois por uma perspectiva de consumo. Então, no momento que a gente consome uma Coca-Cola, a gente está consumindo
um consumo, e essa riqueza, o meu salário que eu tirei do meu bolso, ele está indo em forma de lucro ou outras formas para os capitalistas, detentores de produção, dos meios de produção, que estão, na sua grande maioria, hoje, nos Estados Unidos, na Europa, nos alguns países petroleiros e na China. Tem um explicando ali na Netflix, fala dos bilionários. Quem são os bilionários? Então, quando a gente fala do capitalista, a gente tem os bilionários e os mega bilionários. Eles fazem parte de uma minoria no mundo, né? Se a gente tem mais de 6 bilhões de pessoas, eles são 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Então, se tiver curiosidade, vai lá no Netflix, tem uma série chamada Explicando, que fala dos bilionários, que mostra quem são esses bilionários e quem são esses mega bilionários. Então, quando a gente fala dessa economia capitalista global, a gente está falando das grandes corporações, das grandes empresas corporativas, né, que dominam isso. E o Brasil, ele serve de função para isso. Então, se a gente pega uma divisão internacional do trabalho, o que a gente está vendo hoje no Brasil? A gente está regredindo enquanto divisão internacional do trabalho. Se a gente tinha antes o Brasil se industrializando e participando de uma perspectiva da divisão internacional do trabalho na perspectiva de industrialização, hoje a gente está regredindo, a gente está indo lá para o setor primário novamente, né? Enquanto a China hoje é o país que se industrializa e o sistema financeiro está nos países desenvolvidos. Então, a gente serve para o sistema global. E como a Silvana mostrou, por essa perspectiva dos ciclos econômicos, o capitalismo está em crise, ele já estava em crise. Essa crise ele é do capitalismo, ele não é do comunismo, ele é do capitalismo global. Ele já ia acontecer A pandemia só agravou essa crise. Então é uma crise do capitalismo. A gente está vivendo talvez a maior crise do sistema, né? E para isso a gente vai ter uma série de condições. E a principal crise desse sistema vai ser o quê? Uma perspectiva do aumento de pobreza. Então a pobreza na cidade, esse aumento da pobreza. Se a gente for discutir pobreza, a pobreza ela tem várias dimensões teóricas e filosóficas. Eu estudei muito sobre isso, né? Então, se você pega para uma outra disciplina que chama História do Pensamento Econômico, a gente tinha, primeiro, a filosofia grega, depois a Igreja Católica com a Bíblia, criando todas as relações de trabalho, do sofrimento, como a professora falou. Pega lá na passagem na Bíblia, está sempre falando do trabalho sofrido, diferente do trabalho da cultura tupi, que é um trabalho de alegria, de felicidade, é diferente isso. Então isso tudo foi incorporando na nossa relação cultural e econômica. Depois a gente passou por uma transição, uma ruptura disso, que quando surge o capitalismo. O capitalismo é o quê? Estado republicano, instituição, né, propriedade privada, trabalho assalariado. Então a gente tem uma série de condições para que se consolide o capitalismo. E o Estado ele tem essa função de consolidar historicamente. Então a gente tem essa condição. E o que acaba acontecendo? Quem consolida esse tipo de pensamento são os liberais, ali a partir do Adam Smith, que cria a ideia do Estado mínimo, das forças liberais, o Estado não tem que intervir, que o Estado se autorregula. Então isso são os liberais. É o início da economia política. Depois a gente vai para uma outra linha, que é uma ruptura desse pensamento, que é o que a gente tem de esquerda, né? Que são os anticapitalistas, que começou com os comunistas ali, com Marx, com Engels, e eles foram criando propostas anticapitalistas, o Robert Owen com as cooperativas. Então a gente tem o que? Na sua origem, ali em 1700, 1800, essa formação do que é direita e o que é esquerda. A direita se preocupando muito com o desenvolvimento das grandes corporações e justificando toda a sua ação a partir dos direitos individuais, e você tem uma esquerda também propondo uma outra lógica dos direitos sociais, do coletivo e da não propriedade privada. E, a partir de 1900, a gente tem uma fragmentação disso. A gente tem os neoliberais ortodoxos, que eu chamo, que é a extrema-direita. Você pega qualquer livro do Blanchard, livro do Paulo Guedes, livro do Milton Friedman, que é o quê? O Estado não tem que intervir em questão social nenhuma, o Estado não tem que intervir em investimento nenhum. Então, se a gente está esperando do Paulo Guedes uma política de Estado de bem-estar social, não vai ter, porque a escola de Chicago é uma escola neoliberal ortodoxa, só fala de crescimento do grande capital. É só isso que interessa. Qualquer livro que você pegar é só teoria geral de produtividade. Pega lá TGA, Teoria Geral da Administração. Só fala de produtividade, não se fala de questões sociais. A gente tem hoje um centro-direita, que é o Estado de bem-estar social, que os Estados Unidos tentou adotar de uma forma, a Europa adota de uma maneira mais forte, que é a história do welfare state, que é um centro-direita.
o liberalismo econômico, aquele discurso lindo do liberalismo econômico, mas a gente garante o quê? Um pouco de assistência social, de direito trabalhista, um pouco de direitos, né? Então é o estado de bem-estar social, que também está em crise, por isso que a Europa está em crise, porque esse estado de bem-estar social está em crise. E a gente tem outra linha, que é um centro-esquerda, que é aquela linha mais miltoniana, que eu particularmente sigo muito. Depois que eu conheci o Milton Santos, eu vou nisso, que é se apropriar dos meios de produção. O trabalhador produziu, então ele tem direito de ocupar aquele espaço. Então ele é uma proposta anticapitalista, utilizando os meios capitalistas para isso. E depois você tem a extrema esquerda, que é socialista na sua concepção, né? Que o socialismo é uma forma de você chegar num comunismo, né? E assim por diante. Então, tá? Essa é a ideia. E para eu chegar diante disso, o que a gente tem numa crise, por exemplo? A gente está na crise desse estado de bem-estar social na Europa. E a gente, no Brasil, não conseguiu nem implementar isso. A Constituição de 88 tenta trazer esses direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, licença maternidade, proteção à infância, assistência social, direito ao esporte, direito à cultura, direito ao meio ambiente, o direito à cidade, por exemplo. Então, a gente tem, nessa concepção, adotada a partir de 1930, com a teoria keynesiana, que está em moda hoje de novo, falar de Keynes, né? Os Estados Unidos começou, a Europa começou e criou essa estrutura do estado de bem-estar social. Era a maneira que você tem de reduzir essas desigualdades. Então, quando a gente fala dessa perspectiva de pobreza, os neoliberais ortodoxos só falam a questão monetária, é o que está na ONU, quem ganha menos de $1 por dia, quem ganha menos de tanto por dia, fala uma perspectiva de renda, que é importante, por quê? Porque a renda vai te garantir determinadas condições de consumo, de serviços e assim por diante. Existe uma outra linha, que é a da Amartya Sen, que eu chamo de centro-direita, que fala de a baixa renda te tira as suas privações das suas plenas capacidades. Então a renda ela é fundamental. Aí entra a discussão, por exemplo, hoje que a gente tem da renda mínima, né? Como uma forma de garantir acesso aos bens e serviços modernos para que a gente possa superar uma condição de desigualdade. Existe uma outra linha de pensamento, que é do Milton Santos, que fala que a pobreza é resultado dessa desigualdade, principalmente econômica, mas ela não é só econômica, ela é uma condição de vida, ela é falta de cidadania, ou seja, não tem moradia adequada, não tem transporte adequado, não tem alimentação, não tem vestuário. Então, não é só uma condição econômica, é uma questão de desigualdade. Então, eu gosto muito dessa linha. Se a gente não superar essas questões de desigualdade, a gente vai ter sérios problemas. Então, alguns países desenvolvidos começaram a atuar nisso. Atuaram em políticas capitalistas para a redução dessa desigualdade, como assistência social, serviços públicos, quebra de monopólio, incentivos e subsídios econômicos, melhores condições de trabalho dos trabalhadores. Então, eles começaram a adotar isso. Mas, para que isso pudesse acontecer lá, precisou o quê? Uma alta carga de exploração aqui, porque a gente é periférico. Então, para a gente garantir um preço baixo de um produto industrial, você tem que botar o quê? Sem direito trabalhista aqui, sem direito... Então, esse discurso que a gente está vendo hoje é o quê? É uma forma de aumentar a exploração que a gente tem aqui hoje, né? Então, a gente hoje é assalariado, mas a gente é extremamente explorado, porque a gente é vigiado o tempo todo e é cada vez mais exigido dessa produtividade com menos trabalho. Então, toda a crise do sistema capitalista acontece isso. Você diminui a quantidade de trabalhador para essa carga de trabalho, e a carga de trabalho aumenta. E para isso, ou você gera incentivo em tecnologia, ou você faz o trabalhador o quê? Ficar doente, porque ele está assumindo muitas coisas. Muitas coisas. E com essa pandemia mostra isso, né? Você está assumindo, além de todas as responsabilidades domésticas, né? Então você cria uma série de condições para esse tipo de exploração. Então, nessa perspectiva social, a gente tem isso, o estado de bem-estar social que é desenvolvido, que a gente fala tanto da Europa, dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos não ter saúde pública, os Estados Unidos também adotam um modelo precário ainda de estado de bem-estar social, como uma forma de superação dessa desigualdade, como uma forma de você ter menos distúrbios sociais dentro do seu contexto. Aí eu vou chegar aqui para encerrar, né, na história do bem-estar individual, e é o quê? A saúde, numa perspectiva interdisciplinar também. Lá na educação física, eu gosto muito do João Batista Freire, que fala da educação de corpo inteiro. Que é o seguinte, a gente não pode fragmentar corpo e mente. A educação do corpo e da mente, elas andam juntas, né? E a gente envolve alguns fatores. E o que acontece? Como é que a gente vai fazer nossa saúde estar?
Nossa saúde não é um ponto, estou saudável hoje, como a professora falou ali. Não, é um processo contínuo, que envolve uma série de condições. E às vezes a perspectiva de saúde, ela não é somente estética. Às vezes uma pessoa com determinado padrão corporal tem mais saúde do que uma pessoa com determinado padrão corporal. Então a saúde individual, ela é uma perspectiva muito única de cada um, que é um processo constante, que envolve o quê? O trabalho mental, o trabalho do seu corpo e, para alguns que eu também tento fazer isso, o trabalho espiritual. Então são essas multidimensões. Então, como é que a gente faz lá na educação física para a gente ter uma saúde individual, né? Eu divido geralmente em três aspectos, né? O primeiro, o movimento, então o próprio trabalho, né? Que é um ponto comum. Então, a gente tem que estar se movimentando. Então, eu trabalho lá no CME com as crianças. Antes eu ficava em pé com as crianças, eu pegava no braço, depois eu ia para aula na UFPR, eu ia de bicicleta. Então, eu estava em movimento, independente se isso é lazer ou se é trabalho. A gente tem o nosso gasto energético. Esse é o movimento. Existe uma outra condição que é a alimentação, que é como que eu vou reorganizar essa energia para isso. Então, eu preciso o quê? De uma alimentação adequada, com os macronutrientes, com as proteínas, com as gorduras e com os carboidratos. Cada um tem uma determinada função. Eu tenho as vitaminas, os sais minerais. Então, a alimentação mais segura que a gente foi vendo é o quê? Os alimentos menos processados. Por isso que eu vou lá na agroecologia, lá nos meus projetos, eu vou lá na agroecologia, para a gente tentar trazer o quê? Uma educação alimentar numa perspectiva de quanto mais saudável, quanto mais natural possível. E depois a gente vai para essa recuperação dessas condições de trabalho, que é o quê? É o dormir, é o lazer criativo, é você ter tempo livre, é o direito à preguiça, eu não quero fazer nada hoje. Então a gente tem isso. O que acaba acontecendo? O sistema capitalista impõe o quê? O nosso cotidiano e nossa rotina. Ele modifica o tempo e o espaço. E a pobreza, ela traz um problema sério nessa saúde individual e coletiva, porque o quê? Ela retira o direito à sua saúde. Como que eu vou fazer Como é que eu vou fazer um yoga se eu não tenho o que comer? Como é que eu vou... eu penso muito quando eu faço os meus vídeos, né? Como é que eu vou propor uma atividade se a pessoa não tem nenhum espaço para se mexer dentro da sua casa? Se ela não tem acesso à escola, se ela não tem acesso a uma academia, se ela não tem acesso aos espaços públicos, aos espaços privados, ela não tem renda para isso. Se ela está uma mulher com 3 filhos, como é que ela vai ter um tempo para se organizar sozinho, sem ter esse apoio, sem ter essa rede? Então, existe todas essas condições. Por isso que, durante muito tempo, eu busco sempre trazer esses projetos, para que a gente tenha acesso aos espaços e que a gente possa, dentro desses tempos, melhorar a saúde. E para finalizar, qual que é a minha dica? Do movimento, ele é o que é permitido para você. O meu irmão, eu tive uma emergência agora, meu irmão fraturou o pé ontem. Levei ele, meu irmão é grandão, pesado, e ele precisa se mexer. Então eu preparei uma série para ele. Ele está fazendo exercício deitado, porque ele precisa se reabilitar, senão ele vai ter uma perda da sua saúde. Então, naquele momento, ele pode fazer exercício deitado, né? Eu consigo fazer um yoga, então eu faço um yoga. A outra pessoa gosta de dançar, então vai dançar. Gosta de capinar, vai lá capinar, vai se mexer. Então, qualquer coisa que faça, você tem movimento, que te dá prazer e que te dê o tempo livre. E a saúde mental? Envolve vários aspectos. Escutar música, ler um livro, ver um filme, meditar. Então, é procurar encontrar alguma coisa nesse sentido. Não quero me estender muito, quando a gente voltar lá nas disciplinas, a gente estende um pouco mais essa discussão. Eu só queria trazer um pouco essa perspectiva interdisciplinar para vocês, que a gente tem que sempre estar articulando com isso. Economia, cultura, política, saúde mental, corpo. E se a gente não tiver um Estado, uma política pública que garanta esses... Eu sempre fui muito contrário à social-democracia, eu sempre fui muito, assim, sempre tive muitas críticas, mas entre uma social-democracia e uma barbárie, eu não tenho dúvida que a social-democracia é o melhor caminho. Só que para isso a gente precisa criar articulações para que a gente possa garantir esses serviços públicos, melhores condições de trabalho, formas comunitárias de produção de alimentos, formas comunitárias de trabalho, de compras, de consumo, de produção e assim por diante. Vou finalizar aqui para não estender muito e a gente fica aqui disponível para conversar, tá bom?